Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos orar, falar com o nosso Deus, agradecer a Deus por mais essa noite de bênção e de alegria que nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você pode fechar os seus olhos, você tem liberdade para falar com Deus. Deus já está nesse lugar. Deus, nós nos colocamos na Sua presença nessa noite, nós Te glorificamos e Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo fato de estarmos aqui em adoração, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podermos ter essa intimidade, esse contato com o Senhor. Pai, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo, Senhor, que nós temos. Nós queremos render a Ti, Pai. Senhor, nós sabemos que o tempo é corrido, muitas vezes a gente não consegue ser o que o Senhor merece. Mas nós Te pedimos perdão nessa noite, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. E por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós já agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, Pai, que nos envolve, que nos ama, que nos perdoa. Ó Senhor, recebe a nossa adoração na sala do trono como um cheiro suave na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
enviou seu filho para morrer no meu, no seu, no nosso lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus, graças a Deus que Ele está de braços abertos. O Senhor é maravilhoso, seu amor é incondicional. Enquanto eu louvo ao Senhor com mais um louvor, enquanto você louva, estarão passando aí com a salva para recolher os dízimos e as ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude
a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus pelo evangelista Diego. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos presentes. A paz do Senhor Jesus seja no seu lar aí, na sua casa, onde você nos acompanha pela live no Facebook ou pelo canal da igreja no YouTube. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. A nossa quarta profética, a nossa campanha da Escritura, onde nosso pastor ministrou quarta passada, e parou ali no versículo 4. Nós vamos dar sequência, e agora vai ser necessário a atenção para você aprender, para você ouvir, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu peço que você fique ligado e ouça o que Deus tem para a sua vida hoje, o Espírito Santo tem para a sua vida. Não foi em vão, não é em vão que Ele nos reuniu aqui, e nós vamos aqui apenas transmitir a sua palavra, e a sua palavra é viva, ela é profética, ela vai falar ao seu coração, porque ela vem do Senhor e Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como você está neste momento. Então eu peço que redobre a sua atenção para este momento da palavra. Mateus capítulo 8, vamos dar continuidade no versículo 5, que fala sobre a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai-te, seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Fique à vontade. Continuando, me dando esses momentos, esses minutos de atenção. Num tempo, no nosso mundo, esse século que atravessamos, aonde há o ditado em que o tempo é útil, o tempo é dinheiro, o
tempo ele é bem concorrido e aonde as pessoas não querem perder o tempo, eu quero dizer aqui com toda simplicidade, coração, e dizer que esse tempo que você está prestando aqui para Deus, você não está prestando o seu tempo para um ministério, para uma placa de igreja, ou para um servo de Deus que fala, mas para a palavra do Senhor. Então, é um tempo muito rico, é um tempo em que você pode se alimentar de algo que só terá nessa noite. Você pode vir na sexta-feira, ou melhor, no sábado, no domingo, ou ir em outra igreja amanhã, ou até depois de sair desse culto, você pode ir no YouTube procurar uma pregação. Você vai encontrar, Deus vai falar com você também da mesma maneira, aonde você for. Mas o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem para hoje, para este momento, é para agora, é para você neste momento, é nessa oportunidade. É por isso que com Deus não há coincidência. Ele está sempre controlando, governando todas as coisas. Então, esse compartilhar das Escrituras não é apenas, como alguns pensam, um estudo da palavra. Ainda que um estudo da palavra não é algo comum, não é algo simples, é algo da palavra de Deus. Ela sempre vai ser profética. Então, além de ser uma ministração da palavra, ela é uma resposta. E eu também preciso de uma resposta. Compartilhando aqui nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus já tinha terminado o Sermão do Monte. Ele havia descido do Monte das Oliveiras. Ele havia agora curado um leproso. E depois de ter curado o leproso, um chamado de centurião se aproxima. Um centurião se aproxima de Jesus. O que era um centurião? Era um oficial do governo romano que tinha 100 soldados no seu comando. Então era um cara que tinha um cargo já especial dentro do Império de Roma, que estava também estabelecido dentro de Israel. Este lugar aqui, agora eles estão em Cafarnaum, aonde Jesus morou numa casa por algum anos até. Ele sempre fazia suas viagens missionárias, mas sempre voltava com os discípulos para esta casa em Cafarnaum. Em outra oportunidade poderemos falar um pouco mais sobre a sua habitação, sua residência em Cafarnaum. Mas este centurião que se aproxima, ele se aproxima implorando. Ele se chega a Cristo, ele se chega a Jesus e diz: Senhor, o meu criado. Ele já chega falando da maneira certa. Ele não chega falando mestre. Ele não chega pedindo conhecimento ou pedindo uma orientação, ainda que não seja errado eu pedir conhecimento e orientação para o mestre. Mas a forma de abordá-lo, ainda que eu queira pedir orientação e sabedoria, nosso mestre, ele não é apenas mestre, mas ele é Senhor. E ele chega e diz: Senhor, o meu criado está em casa, ele não está andando, ele está sofrendo horrivelmente, e eu vim buscá-lo. E Jesus disse, ou melhor, ele veio clamar, e Jesus responde: eu irei e vou curá-lo. Quem não queria Jesus entrando na casa? Quem não gostaria de Jesus entrando no nosso lar e tocando as pessoas que nós amamos, que nós sabemos que têm necessidade, que precisam de Deus, que precisam de um toque do Senhor? Lembra que um príncipe da sinagoga, chamado Jairo, ele chega até Jesus e diz: mestre, a minha filha está morrendo. Ele chega talvez com um desespero maior que esse centurião, porque aliás era a própria filha. A minha filha está morrendo, ela só tem 12 anos. Eu peço ao Senhor que o Senhor vá lá, impõe sua mão sobre ela, ressuscite ela, ou liberte ela, traga. Quem não gostaria de pedir para que Jesus entrasse em nossa casa
e com seu toque especial fizesse maravilhas em nossa família. Esse centurião chega e agora ele tem a oportunidade. Jesus prontamente fala: eu vou à sua casa. O problema é que isso daqui traz grandes problemas teológicos para a época, para esse mestre, para esse Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que estava até agora exercendo um papel de ensinador, um papel de rabi, um papel de mestre ensinando, agora ele cura um leproso. Agora ele estende a sua mão, ele purifica um leproso. Não podia tocar em leproso, era contra a religião, era contra, um homem de Deus jamais poderia tocar num leproso. E agora esse mestre que ganhou a atenção de todo mundo após João Batista anunciá-lo, após João Batista anunciar pelo menos para alguns e para alguns que estavam observando ali, que aquele era o Filho de Deus, que aquele era aquele que viria após ele, ao ponto de alguns discípulos deixarem de seguir João para seguir Jesus, ao ponto de, ao batizar Jesus, uma voz do céu trovejar e dizer: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, ao ponto de pessoas, multidões se reunirem ao pé do monte para ouvir esse discurso desse jovem pregador. Agora esse mestre, ele vai causar na questão religiosa mais uma vez. Agora, depois de tocar num leproso, algo que não podia fazer para um homem de Deus, algo que um sacerdote jamais faria, algo que um profeta jamais faria, Jesus purifica o leproso tocando nele. Agora ele se coloca em prontidão para entrar na casa de um homem considerado também como leproso impuro, um gentil. Era proibido pela lei mosaica, era proibido para qualquer homem de Deus, era proibido para qualquer homem espiritual, qualquer mestre, qualquer religioso da época. Todos sabiam. Essa tradição já vinha de centenas de séculos, passando de pai para filho. Ninguém ousaria entrar na casa de alguém gentil, alguém que não era da comunidade de Israel, alguém que não era da descendência de Abraão. O próprio Pedro, depois de Jesus ensinar tudo isso, ele vai ser convidado a entrar na casa de outro centurião chamado Cornélio, e ele vai relutar, mesmo depois de ter visto, ter tido visões, mesmo depois de ser avisado pelo anjo, mesmo depois de ser ensinado por Jesus, mesmo depois de ser cheio do Espírito Santo, lá registrado em Atos capítulo 2, ele mesmo vai relutar em entrar na casa de um homem que não era da comunidade judaica. Mas Jesus já chega arrebentando. O cara não pediu para Jesus: entra na minha casa. Ele não falou: vai lá porque eu estou precisando de um milagre. Ele não ensinou Jesus a forma que ele queria um milagre. Você já se pegou assim na sua oração? Senhor, eu preciso que faça assim na minha vida, assim na minha causa, assim no meu casamento, no meu ministério, nas minhas finanças. Eu queria que fosse assim. Já se pegou assim na oração? Eu já. Por quê? Porque já fomos de alguma forma ensinados a falar detalhes de como a gente quer as coisas para Deus. E isso é um papo para uma outra oportunidade. Mas esse centurião aqui, ele não chega falando: ó Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa porque meu servo está lá. Muito pelo contrário. Mesmo Jesus falando essas palavras de se dispor em ir na casa deste homem, fazendo os ouvidos dos religiosos da época sangrar de ouvir uma coisa dessa, ele fala: não. O centurião responde para Jesus: não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa.
Lucas vai registrar que Lucas registra esse mesmo caso, porque Marcos não registra nem João. Mas Lucas vai registrar que o centurião pediu para que pessoas fossem até Jesus. E aqui Mateus está citando que o próprio centurião foi lá. Diego, essa contradição bíblica, ela deixa a desejar, ela faz com que a Bíblia deixe alguma brecha para que a gente venha desacreditar? Muito pelo contrário. Estamos falando do mesmo milagre, estamos falando dos mesmos princípios do milagre. A questão é detalhes históricos, geográficos, que são deixados para mostrar que a Bíblia não foi manipulada por homens, mas que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, para que homens naturais, como eu e você, viessem a escrever. E Mateus, escrevendo aquilo que ele vivenciou, ou se ainda ele não fazia parte dos 12, porque cronologicamente ele ainda não fora chamado, se ele ainda não fazia parte dos 12, foi aquilo que ele ouviu, foi aquilo que ele aprendeu, e agora ele está registrando. E Lucas, que não foi um apóstolo, não foi um dos 12, ele depois vai pesquisar minuciosamente. Você vai notar isso comparando o evangelho de Mateus com o evangelho de Lucas. Lucas, ele pesquisa minuciosamente e coloca detalhes. E Mateus, ele fala aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele também aprendeu. Ele não é um historiador, um doutor como era Lucas, ainda que ele tinha um bom cargo de cobrador de impostos. Mas essa contradição, ela não descredencia o milagre, ela não descredencia a Bíblia. Muito pelo contrário, como eu já disse hoje em outras oportunidades, ela mostra ainda mais que a Bíblia não pode ser manipulada. Do jeito que ela foi escrita, quando foi fazer a transliteração, quando foi fazer as cópias, todas as vezes que iam copiar ela, o Espírito Santo jamais deixou alguém tirar um tio ou acrescentar uma vírgula. Está errado aqui, tem uma contradição. Tem. Como tem outras. Como tem coisas que a gente não gostaria que estivesse na Bíblia. Derrotas de homens de Deus que a gente não gostaria de encontrar na Bíblia. Jesus sendo desacreditado até pelos seus irmãos, da sua família, coisas que a gente não gostaria de estar na Bíblia, mas está lá para corroborar, para confirmar que ela não pode ser adulterada. Ela está escrita do jeito que está, e o Espírito Santo está guardando ela mais de 2000 anos, para a gente compartilhar dela do jeito que ela é, e viver dela pela fé. Aleluia. Mas nós estamos em Mateus. O dia que a gente chegar em Lucas, a gente fala um pouco mais dessa possível contradição. A questão é que esse centurião, ou ele manda alguém, ou ele vai até Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço. Eu sei que o Senhor quer entrar na minha casa. Eu sei do seu desejo, da sua vontade de entrar na minha casa. Mas a questão é que eu me analiso, eu vejo e reconheço que eu não sou merecedor que entres em minha casa. A questão é que o Espírito Santo, ao inspirar Mateus para escrever, relatar esse milagre, sopra no ouvido de Mateus, fazendo ele lembrar, que o Espírito veio lembrar o que Jesus nos ensinou. Ao registrar isso, o Espírito Santo soprava: fala desse milagre e mostra um princípio para a minha igreja. E qual princípio é? O princípio é que Jesus quer estar sempre do lado de dentro. O princípio é que Jesus quer sempre contato. O princípio é que Jesus quer sempre entrar. Mas também é que nós somos sempre indignos. Por mais que nós venhamos nos achegar a Cristo, por mais que um dia você veio até Cristo,
Você não é especial, você não é perfeito, você não é santo, porque um dia você foi até Jesus. Pelo contrário, você também estava morto. Foi o Espírito Santo que foi lá no seu coração, que foi na sua alma, que foi na sua mente e te levou, ou melhor, e te trouxe até Cristo. Então não nos faz melhor do que aqueles que estão lá fora que ainda não vieram para Cristo. E a igreja cometeu um erro por muitos anos, pensando que era melhor do que os pecadores que estavam lá fora, porque eles estão aqui dentro. Mas a questão é que quem nos trouxe para cá foi o Espírito Santo, porque nós também estávamos como Ele, mortos em nossos delitos. Mas um dia o Espírito Santo soprou em nós a fé. Não vem de nós, a Bíblia diz, é dom de Deus, para ninguém se vangloriar. E esse princípio, esse homem ensina um pouco mais. Jesus, o Espírito Santo, está usando esse homem para nos ensinar. Eu não sou digno, Senhor, que entre em minha casa. Porém, eu também sei. Jesus estava começando o ministério dele. Por mais que esse centurião tivesse muito contato com os irmãos judeus da sinagoga, que faziam parte da religião, ninguém tinha um teor teológico tão profundo, de uma forma, da maneira cristã, de entender as Escrituras. Jesus estava iniciando o ministério. Quem pode então ter ensinado esse centurião a buscar Jesus dessa maneira? Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. É o primeiro, é aquilo que eu olho e vejo. Eu observo, eu analiso e vejo que eu não sou digno. Mas também eu observo e chego à constatação que também, por mais que o Senhor não vá na minha casa porque eu não mereça, eu também sei que se o Senhor disser uma só palavra, eu sei que através dessa única palavra, o meu servo que está lá, a Bíblia não registra a distância, não registra a cidade, da onde o centurião veio, não fala aqui de uma maneira geográfica, mas ele fala, eu sei que o Senhor disser uma palavra, daqui, o meu servo lá pode ser curado. E ele sintetiza, ele explica. Ele explica essa fé dele. Ele explica como ele pode chegar a esse nível de fé. Por quê? Ele usa a sua própria vida. Ele usa a sua experiência de vida. Será que nós podemos analisar a nossa experiência de vida? Aquilo que já vivemos com Deus, aquilo que já vivenciamos com Deus na nossa caminhada, aquilo que a gente traz à memória, aquilo que a gente lembra, nos dá fé para prosseguir? Nos dá força para parar de murmurar? Nos dá ânimo para aceitar a vontade do Senhor? Nos dá força para confiar que mesmo que pareça que não está acontecendo nada, no silêncio Ele está trabalhando em nosso favor? Qual é a nossa experiência de vida? A nossa vivência com o Senhor? Olha a minha vivência, olha a minha experiência de vida, ele falando. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens também. Ele sabia o que era hierarquia. Ele sabia o que era autoridade. Ele estava sob e ele estava sobre a autoridade. Por quê? Porque ele era um centurião. Ele servia ao governo de Roma. Mas também tinha soldados. Ele estava sobre também 100 soldados que estavam a seu dispor. E ele tendo essa autoridade, ele diz, eu tenho soldados às minhas ordens. E o que eu tenho aprendido com isso? Que quando eu digo para eles irem, eles vão. Quando eu digo para eles virem, eles vêm.
Quando eu digo para eles fazer tal coisa, eles vão e fazem. Porque há uma autoridade sobre a minha vida. E o que eu falo para eles, para esses 100 aqui, eu posso pedir para qualquer um. Pode ser que não aconteça nada, mas tem 100 aqui, que o que eu pedir para eles, eles vão dar um jeito de fazer acontecer. Eu aprendi isso na autoridade. Eu aprendi isso, a minha experiência de vida fez-me entender o que é autoridade. E eu entendi, nas entrelinhas, eu entendi e aprendi que o Senhor tem toda a autoridade. Eu, tendo essa autoridade no plano terreno, eu digo para estes 100 que estão ordenados a me obedecer, faz e eles fazem. Porém o Senhor, que tem toda a autoridade, nesse plano e no plano espiritual, se o Senhor disser uma palavra, assim como os meus servos, se eu falar para eles entrar numa cidade, destruir a cidade, põe a fogo nela toda, eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo que está enfermo, que ele já tentou, obviamente, pelo que o texto nos informa, já tentou de várias formas curar este servo dele que está em casa e não conseguiu, mesmo assim, a autoridade que está sobre ti, ela me faz crer que se o Senhor disser uma palavra, meu servo lá em casa será curado. E o Espírito Santo revelou isso para Mateus, fez Mateus lembrar deste ocorrido e registrar, para nós lembrarmos. Voltando, o Espírito Santo inspirou Mateus a lembrar deste fato ocorrido, esse fato histórico com H, que, para quê? Para nos fazer lembrar, numa noite como hoje, que basta uma palavra do Mestre, para causas que possam estar distante de nós, para causas que pode ser que tenhamos tentado de algumas formas, ou de várias formas, ou de todas as formas, resolver, e não deu jeito, mas que basta uma palavra dele, basta ele falar sim, para dar certo o que está dando errado, basta ele falar sim, para aquilo que parece que vai dar um problema muito grave, ser revertido em bênção. Já viu Deus reverter situações? Já viu coisa que era para explodir? Você fala, meu, isso aqui é uma bomba, vai explodir, vai acabar com a minha vida. E depois, passado, Deus usando algo da criação chamado tempo, passado um certo tempo, a bomba não explodiu, mas se tornou uma bênção, trouxe fé, trouxe vida, trouxe algo de bom para a sua vida e para a sua família. Deus é Deus disso, Deus é Deus dessas coisas. Deus é poderoso para reverter maldição em bênção. Deus é poderoso para transformar situações, para transformar coisas, para transformar vidas. Deus é poderoso para alcançar lares que a gente julga como indigno. Deus é poderoso para liberar palavra de bênção sobre vidas que a gente julga indigna, assim como aquele servo do centurião. O próprio centurião reconheceu: eu não sou digno de que entre em minha casa. Já viu? Já viu pessoas que não querem, parece que não querem Deus, mas daí entra no aperto, te pede oração, te pede ajuda espiritual. Acontece direto. Sabe o que é lindo? É que Deus vai lá e realiza uma obra maravilhosa. É que Deus vai lá e
toca, ele vai lá e entra na casa, ele vai lá e faz morada, ele vai e faz milagre. E a maioria faz como aqueles leprosos que não voltam para agradecer. E mesmo assim Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele sabe que Ele vai fazer a obra que aquela pessoa está pedindo para você interceder por ela. Ela não vai voltar para agradecer. E mesmo assim Deus realiza e abençoa. Esse Deus não te constrange. Porque se não fosse uma fé, ou melhor dizendo, se fosse uma fé movida por mérito, não constrangia tanto. Aliás, vai receber bênção quem merece. Aí não constrange. Eu estou recebendo porque eu estou merecendo. Eu estou indo para o céu porque eu estou sendo santo. Eu estou prosperando porque eu estou dando dízimo. É tudo por mérito. Eu estou recebendo o Espírito Santo porque eu estou buscando, eu que estou buscando. Mas daí a Bíblia diz que não é por mérito. Toda a religião, a maioria da religião, ela é baseada em méritos. Aquilo que você faz, aquilo que você busca, aquilo que você ajuda, aquilo que você se pune, é onde você alcança as dádivas. Mas o cristianismo verdadeiro, ele é diferente, ele vai na contramão, que ele não fala de mérito. Ele fala sim de uma coroa que iremos receber, um galardão que iremos receber lá na glória pelos nossos serviços prestados. Mas o que estamos falando aqui é salvação, é agir de Deus, é o Espírito Santo fazer em nós morada, e não se baseia em mérito. Nem a fé vem de mim, nem a fé vem de nós. Então, se não é porque merecemos, por que julgamos o próximo? Então, se não é baseado em mérito, por que eu me acho o justo juiz para condenar quem deve tomar santa ceia e quem não deve? Quem sou eu para falar quem deve participar de um louvor, de um ministério de louvor, e quem não deve? Quem sou eu para falar que aquela pessoa vai perder a salvação e não vai? Aquela pessoa se veste daquela maneira e eu me visto assim, e assim por diante. De onde veio isso? O centurião, eu não sou digno que o senhor vá lá, mas se o senhor quiser liberar uma palavra, faz. Aí o Cristo que se aproxima de um leproso, o Cristo que na hora que o ímpio chega diante dele, ele fala: espera aí que eu estou indo na sua casa agora. Ele está vindo agora na contramão, na forma de Deus se aproximar, porque no Antigo Testamento Deus falava: não se aproxime. Depois que Adão pecou, não se aproxime, sai do jardim, não se aproxime. Vai falar com Moisés: Moisés, não chega, tira a sandália e fica aqui quietinho. Não se aproxime, aqui é sagrado, minha presença, a minha glória está neste lugar. Moisés, não olha para mim, senão você morre. Moisés, eu vou descer no monte, eu vou descer no Sinai, mas cerca aí, não deixa ninguém subir, senão eles morrem. Agora Deus encarna, agora Deus entra no ventre de uma virgem, e ele nasce, cresce, e agora encarnado, o Deus que não se aproximava por causa do pecado, agora ele abraça o pecador, agora ele abraça o leproso, agora ele chega e ele quer entrar na casa do ímpio. E quando o centurião fala assim: eu sei que o Senhor é santo, eu sei que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu sei que o Senhor tem autoridade, e o Senhor mandar fazer, o meu servo é curado lá. Jesus olha para ele: nem mesmo dentro de Israel, nem mesmo dentro dos rabinos, nem mesmo dentro dos sacerdotes, nem mesmo dentro dos escribas e de todo doutor da lei, eu não encontrei tanta fé. Aí ele encontra fé no ímpio, ele encontra fé num gentil,
que não tinha nada a ver com a aliança abraâmica, que não tinha nada a ver com Abraão. E ele vem e nos ensina princípios. E esse homem, essa fé deixa Jesus maravilhado. E maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí Lucas, falando desse milagre, não registra essa parte que Jesus citou. Por quê? Porque essa palavra é direcionada para os filhos da aliança de Abraão. E Lucas escreve para os gentios, e Mateus está escrevendo para os judeus. Então essa palavra, ela é um princípio, e ela é um alerta para a casa, para a comunidade de Israel. Ó, gente, vocês são filhos de Abraão, porém no reino dos céus vai vir do Oriente, vai vir do Ocidente, vai vir de vários lados, e vão ficar na mesa, e vão estar na mesa. Meu, imagina o impacto que aquilo causava, se nem os discípulos entenderam de início. Se lá na frente os discípulos, a igreja primitiva, como eu já disse uma parte aqui na questão de Pedro, mas a igreja primitiva passou dificuldade, marcaram grandes reuniões na igreja primitiva para tratar assunto da entrada dos gentios para a comunidade da fé. Se eles demoraram para entender, imagina os religiosos da época. Foi uma faca no peito deles. Aquilo sangrava o ouvido deles. Como pode? Vim ímpio, vim gente que não tem nada a ver com a nossa fé, incircuncisos, se assentar na mesa com os nossos pais na fé. Aí Jesus vai além e fala: porém, esses filhos que vão ficar só nessa antiga aliança, que vão ser filhos somente da antiga aliança, esses serão lançados, porque a nova aliança está aqui, quitando, pagando toda a dívida, para saírem da antiga aliança e vir para a nova aliança. E eles rejeitaram a ação de Deus em favor da salvação. Estes serão lançados aonde haverá pranto, ranger de dentes e trevas. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, te seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Debaixo dessa palavra, você pode sair daqui, chegar em casa e ver um milagre. Debaixo dessa palavra, você que está no seu lar, você pode, ao terminar essa transmissão, você pode ver um milagre liberado por Jesus, liberado pela palavra de Deus, liberado por Cristo. De nós que estamos aqui, nós podemos chegar em casa e receber uma linda notícia. Podemos receber algo que estamos esperando faz tempo, ou algo que não estamos esperando e vai nos surpreender. Mas isso é para todos? Eu não sei. Eu só estou transmitindo. Pode ser para todos, como pode ser para um. Eu só sei que a palavra não volta vazia. Eu só sei que ela vai e faz aquilo que Deus determinou que ela fosse fazer, e depois ela volta. O problema é que muitos que você encontrou por aí, eu termino aqui, se achavam dignos de Jesus entrar na casa deles e não entrar na sua. O problema é que muitos que se achavam dignos de Jesus entrar na casa deles e não na sua, também acham que poderiam liberar palavras falando para você testemunhar o milagre que eles fizeram.
Esse que é um dos problemas da religião. Esse que é um dos problemas da igreja no contexto geral, aonde homens querem para si a glória daquele que é para Deus, aonde a glória é daquele que não divide a sua glória, aonde homens que liberam palavras vindas de Deus, e quando Deus age, eles querem receber a honra, eles querem que você diga que foi eles que fez, e querem ganhar fama. Mas nessas últimas horas, nesses últimos tempos, ou nessa última fase, cremos assim, da igreja na terra, nós estamos aprendendo um pouquinho com o maior dos profetas. Nós estamos aprendendo um pouquinho, estamos aprendendo a diminuir um pouquinho. Estamos aprendendo um pouquinho com João Batista, que diminua eu e ele apareça. Que isso não esteja mais somente nos nossos lábios, mas que esteja cravado em nosso coração, em nossa alma. Que isso não esteja apenas nos nossos louvores, que diz para ele crescer e eu diminuir, mas o coração está inflamado, querendo aparecer. Que pelo contrário seja, que ele apareça e que nós ficamos contentes com o prato, com o alimento que ele nos concede. Que a nossa oração seja: Senhor, me ajuda a estar contente, me ajuda a estar satisfeito, me ajuda a estar satisfeito, ser como o servo que reconhece que o Senhor não pode entrar na minha casa porque eu não mereço, mas pelo sacrifício na cruz, pelo sangue de Cristo, o novo e vivo caminho é aberto, e o Senhor não só vai na minha casa, mas mesmo eu sabendo que eu não mereço, o Senhor vem, e o Senhor fica, e o Senhor faz morada no meu lar. Que a nossa vida espiritual, que o nosso culto, que a nossa vida com Deus, ela não fique somente nos cultos, aonde nos reunimos, mas que a gente se lembre que não éramos dignos que Ele entrasse no nosso lar, mas mesmo sem sermos dignos, Ele entrou. Ele entrou e Ele não veio só curar. Eu não quero só uma bênção. Você não pode se contentar só com a bênção. Você não pode se contentar só com um milagre. Você não pode ser como um leproso que recebe a cura e vai tocar sua vida. Nós não podemos nos contentar. Eu tenho que me contentar com Ele vindo, mesmo sem eu merecer, e fazendo morada. Em nome de Jesus eu termino. Ao finalizar, eu faço como Jesus fez para o centurião, quando o pastor nos entregar a bênção apostólica. Recebe aí. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E nessa mesma hora, o servo foi curado. E nessa mesma hora, a cura chegou. E nessa mesma hora, a provisão chegou. Seja na forma de uma mensagem de texto, seja na forma de um e-mail, de um WhatsApp, de um telefonema, ou de uma pessoa trazendo as boas novas. Seja apenas um contentamento no seu coração, na sua alma, mesmo que não aconteça nada, e simplesmente no seu coração comece a jorrar de novo aquela esperança, e falar: Senhor, eu me contento com o que o Senhor tem para mim, e eu fico grato com a sua misericórdia. Receba em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu passo aqui ao nosso pastor, ele vai nos dar a bênção apostólica. E irmãos, é óbvio que falar sobre esse texto poderia ter muitas coisas, poderia trazer até um tratado um pouco mais específico, histórico, e sobre o contexto da época e tudo mais. Mas nós temos aqui, eu e o pastor que estamos nessa empreitada, de tentar explicar a Escritura e deixar o Espírito Santo falar. Essa é a nossa campanha bíblica, em nome de Jesus. Pastor. Amém. Graça e a paz, queridos. Ficamos em pé. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe.
evangelista Diego por essa palavra. E Deus continue, de fato, nos abençoando, nos dando maturidade cristã. Nós temos aprendido aqui nessas quartas-feiras. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Faz mais ou menos 14, 15 anos que nós ministramos a palavra de Deus. E muitas coisas que nós temos aqui ministrado, eu confesso para vocês que conflita muitas coisas que eu já preguei, que eu fui aprendendo lá atrás, e depois a gente foi vendo pela Bíblia Sagrada que muitas coisas não eram aquilo. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo foi abrindo a nossa mente. Nós estamos aqui na quarta-feira com um trabalho quarta profética. Nós não estamos aqui prometendo milagres, nós não estamos aqui prometendo cura, nós não estamos aqui prometendo que a porta vai se abrir, que o carro vai chegar, que a casa própria vai chegar, mesmo sabendo que Jesus tem poder para fazer tudo isso. Mas nós estamos aqui de uma forma simples, ensinando o Evangelho, falando do amor de Jesus, falando para vocês renunciar, para vocês se humilhar, para nós, né? Começa com nós aqui em cima, né, Guilherme? Para nós nos humilharmos, e que é consequência, irmãos. Depois as demais coisas vai vindo. Que adianta a gente colocar aqui na porta da igreja, trabalho aí, escrever lá, dia do seu milagre. Aí a gente vinha aqui ministrar sobre o milagre. Jesus é misericordioso, né, João? E Ele cura mesmo. Pode ser que a pessoa recebe cura no corpo físico. Só que se nós não ministrarmos a palavra genuína, às vezes nós vamos pregar cura para o corpo físico, mas às vezes a cura da alma a pessoa não recebe. Aí ela recebe a cura no corpo físico, morre e vai para o inferno. E nós, um dia, o acerto de conta vai chegar e Jesus vai falar: aquele dia lá você pregou sobre cura, mas aquele cara recebeu a cura no corpo físico, mas tinha uma outra cura que ele precisava mais do que aquela. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que pregar sobre milagres. Os milagres seguirão aqueles que creem. Mas nós estamos aqui falando do amor de Jesus, e nós temos visto milagres acontecendo. Nós temos visto portas sendo abertas. Nós temos visto pessoas sendo restauradas pelo Evangelho, pregando o Evangelho do jeito que ele é, tá bom? Então quero desafiar você, quarta-feira, vem de novo. Vai ser uma bênção, o Senhor Jesus vai continuar falando no seu coração. Sabadão, quero estender o convite. Nós vamos ter aqui celebração, culto de celebração com o Ministério Jovem. Vai ser uma noite hiper, mega especial. E domingo, nós estamos aí também com uma série de mensagens. Grava bem, para você não esquecer. Nós estamos com uma série de mensagens com o tema que ele cresça e que eu diminua. Todo mês de setembro, nós estamos ministrando mensagens assim. Domingo passado, quem não veio, perdeu. Domingo da Santa Ceia também, quem não veio, perdeu, né, Diego? Semana passada agora esteve conosco o missionário Israel Miranda, da Angola, está aqui em Londrina, esteve ministrando. Domingo agora não será diferente também. Diego vai estar trovejando uma revelação da parte de Deus. Então quero estender o convite para vocês, amém? Deus abençoe os irmãos que vieram, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença. Continua nos dando maturidade espiritual. Que a sua palavra continue falando aos corações. E essa fé que o Senhor encontrou nesse centurião seja a cada dia, Pai, acrescentada em nossa vida. Deus, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o domínio sobre todas as coisas. Os teus filhos que romperam essa noite, que vieram aqui te adorar, Pai, antes que o teu filho chegue na casa dele, manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, repreenda todo embaraço, todo empecilho, Senhor. E que quando o seu filho chegar na casa dele, ele possa ver, Senhor, que antes mesmo dele chegar na casa, o Senhor chegou antes lá e fez milagres, fez maravilhas no meio da casa do teu servo. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do meigo Espírito Santo esteja com cada um de nós. E nós dizemos
Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vai embora para a tua casa abençoado, debaixo dessa palavra profética, no nome precioso de Jesus de Nazaré.